Hoje eu vou dar um show um pouco especial. Como teve o noivado do meu filho, eu falei um pouco. Várias pessoas falaram e eu falei. E eu vou falar para vocês o que eu falei no noivado. Vamos ouvir. E vou explicar. Lá eu falei só 7, 8 ou 10 minutos, não mais que isso. E aqui eu vou explicar, vocês vão entender. São 3 pontos interessantes e eu vou querer que vocês aproveitem disso daqui. Eu comecei e falei, expliquei uma coisa, que no final da Torá está escrito, Moshe Rabbeinu fala que você tem, a nossa obrigação é estudar a Torá, ir atrás da Torá, tá certo? E está escrito em hebraico, na Torá está escrito Lo Bashamayim Hi. Ela. Lo Bashamayim Hi. Ela não está nos céus. A Torá não está nos céus. Está escrito assim, Lo Bashamayim Hi. Para você saber que, olha, ela não está nos céus. Ela está aqui perto de você. Você não pode alegar que você não pode estudar a Torá. Ela está aqui. E hoje em dia, não existe dificuldade nenhuma para estudar a Torá. Primeiro, não é proibido por nenhum país no mundo, Certo. nem mesmo o Irã. Não existe proibição para estudar a Torá em nenhum país do mundo. Não existe. Tá? Vocês podem pensar o que vocês querem, não existe proibição. Eles acreditam na Torá. Posso entrar na sinagoga única que tem, deixar lá Sidur e tudo, e pode a pessoa pegar e estudar? Pode, sem sombra de dúvida. O que eles querem e estão contra o Estado de Israel, Sim, eles querem jogar eles para o mar. Mas você vai em qualquer lugar do mundo. Nunca aconteceu isto na história da humanidade. Não, na história existiu, que não queriam deixar estudar a Torá. Não, então estou justo. Nunca existiu na história da humanidade que houvesse um tempo que é livre estudar a Torá. Ah, perdão. Que agora estamos... Sempre foi proibido. Na Alemanha nazista era proibido. Na Rússia, na Espanha, na França, na Inquisição, os gregos, os romanos, todo mundo proibia. Hoje não tem. Então, você não tem problema a ligação que você não pode estudar a Torá. Segundo ponto é que o número agora de meios de estudar a Torá, através do WhatsApp, através de YouTube, através de várias instituições que tem por aqui, você sabe que está cheio de instituições abrindo. Certo. Eu vou explicar uma coisa para vocês que vocês têm que entender. O Rabino Sitruk, que eu considero que é o meu maior rabino, que foi no Livrá, ele faleceu. Ele faleceu? Eu estudei todas as fitas que ele fez, eu todas elas escutei. Ele fala uma coisa fantástica. Ele fala, o judaísmo é a única instituição no mundo que está à beira da falência faz mais de 3.000 anos e que está cada vez melhor. Ninguém tem dinheiro, mas abre uma yeshiva aqui, abre um colégio aqui, mas ninguém tem dinheiro. Você pode ver, nenhuma instituição tem dinheiro. E se abre, é uma coisa fantástica. É uma coisa que vai crescendo e vai crescendo. Então, você tem toda a possibilidade de ir atrás da Torá. Mas está escrito, Lo Bashamayim Hi. O que quer dizer Lo Bashamayim Hi? Quer dizer, ela não está nos céus. E nossos sábios explicam uma coisa fantástica. Calma, Moshe falou, você tem que ir atrás da Torá. E logo depois está escrito, ela não está nos céus. Daí nós aprendemos que se ela estivesse nos céus, eu teria que ir atrás e estudar. Certo? Certo. E eu, Clemon, estou aqui com vocês falando, eu entendo essa explicação, eu escutava ela, mas nunca entendi muito bem. E aí eu estou falando agora na frente das pessoas no noivado, falo, olha, eu nunca entendi essa explicação, que Lo Bashamayim Hi é que você teria aqui nos céus. Eu nunca entendi, até que meu filho noivou. Porque eu vou falar para vocês, desde que, sinceramente, você sabe que houve um atraso. Eles tinham que vir um dia, eles atrasaram. Então eu ia fazer terça-feira, acabei fazendo quinta-feira. E desde essa segunda-feira à noite,
toda a minha casa, ela ficou, sabe, em volta, em função disso. A gente só vivia em função disso. Tentamos achar um avião para chegar mais cedo, se dava. E eu achei um avião que saía de Miami às 9h40 da manhã e chegava aqui às 4 da tarde. E eles estão em Nova York. É óbvio que era 11 horas da noite, entre 11 horas da noite e 9h40, eu vou achar um avião para ir de Nova York até Miami. É o maior aeroporto do mundo. Nova York é um dos maiores. Tem 3 aeroportos. E por incrível que pareça, não é isso. É praticamente os únicos aeroportos no mundo que fecham entre meia-noite e 6 horas da manhã. Incrível! E não pudemos realmente fazer. Nem particular. Todo, eu sei, nada. Porque se acredita que foi pensado nessa hipótese de pegar um avião para poder levar isso. Tem uma pessoa que queria pegar e não deixaram. Um minutinho, Roseli, porque eu quero aqui que vocês entendam a essência do que eu vou falar. E aí eu cheguei, e eu não entendia esse negócio, que se tiver nos céus, a gente tem que ir para buscar a Torá. Até que ele noivou, porque, vou falar uma coisa, desde que a noiva chegou, eles estão nas nuvens! Eles estão nas nuvens! E é verdade, para ele não importava se tinha buffet, se tinha quem convidou, quem não convidou, se estavam, eles estavam nas nuvens. E eu senti! E aí eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Às vezes não é que você tem que ir fisicamente para um certo lugar, mas às vezes, se você tem uma emoção muito forte, você realmente vibra com tanta força, você vai para as nuvens. Mesmo estando aqui, você vai estar nas nuvens. E isso que pode ser Loba Shamayim Hi, que você tem que ir atrás. Se a Torá, você acabar pegando ela, e você realmente amar ela, você se vibrar com ela, mesmo estando aqui, você vai estar nas nuvens, você vai pegar ela nos céus, mesmo estando aqui. Uau! Eu achei essa explicação, essa primeira. Esse é a primeira. Mas eu quero que vocês guardem a mensagem do Loba Shamayim Hi pela vibração que nós temos que ter com a Torá. Aí eu expliquei um outro motivo. Falei, são 3 motivos que eu acabei dando sobre o noivado. O segundo motivo, vocês têm que saber que o mundo, ele foi criado com 10 palavras. Hashem criou o mundo com 10 palavras. Ele falou Vayomer, falou 10 vezes, e aí ele criou o sol, criou a terra. O mundo foi criado com 10 palavras. Am Israel vai se formar como povo no Har Sinai com 10 mandamentos. Com o que a gente chama? Aseret Devirot, que são as 10 palavras que vamos falar. Então aqui eu tenho o número 10 e eu tenho outro número 10, certo? E que sholatab? Tu não é sholatab? Que sholatab, você viu? Aí, escutem bem. O mundo foi criado com 10 palavras. Am Israel foi criado com 10 palavras. Se eu crio um mundo e eu crio um Am Israel, eu tenho que criar algo que possa dar continuação para o mundo e Am Israel. E isto só pode ser feito a continuação através de um casal, um homem e uma mulher, um noivo e uma noiva, que vão casar, e aí eles vão dar sequência. Pois saibam vocês, quando eles estão embaixo da roupa, o noivo e a noiva, eles são consagrados através das berachot que são faladas. E a mais importante, que é a última, e que é cantada geralmente, e que é realmente muito boa, ela contém 10 palavras de alegria. Sasson, Vesimha, Gila, Rina, cantado, por exemplo, pelo Rav Efraim, é lindo. Sabe, Sasson, Simha, Gila, Rina, entra. Eles são coroados por 10 palavras de alegria. E agora eu preciso explicar para vocês. Cada civilização tem o seu vocabulário. Por exemplo, as coisas que são mais importantes no país
tem mais vocabulários, mais palavras que precisam o que é o mais importante para o país. Por exemplo, aqui no Brasil, a coisa mais importante no Brasil é o futebol. É o futebol. Então, quando as palavras que podem definir como uma pessoa faz um gol, tem assim, existe chute de bico, chute de placa, chute de trava, chapéu, drible da vaca, matou no peito, amorteceu. O número de palavras para definir é rico. É que isso na França não existe. Na França é assim, il a pris le ballon, il a tiré esse gol. Não tem essa, aquele gingou aqui, gingou, não existe. Então a coisa mais importante para o brasileiro, então o vocabulário é rico. Nos esquimós, vocês saberem, a coisa mais importante para eles é a neve. Saber como a neve está. Em função da neve, eles podem construir, podem sair, podem pescar, podem comer, podem dormir, podem se abrigar. Então, as palavras mais importantes são relativas à neve. A gente é obrigado a falar neve fraca, neve fria, neve dura. Eles já têm uma palavra que fala o que é essa neve dura. Já tem uma palavra só que demonstra toda a importância que eles dão. E agora vocês vão entender. Para Am Israel, o mais importante que existe é a alegria. Por isso que você tem tantas palavras que definem esse estado. E por isso que quando a gente está casando um homem e uma mulher, eles têm que estar com essa alegria. Esta alegria que vai definir o que é realmente a essência do povo judeu. A essência do povo judeu é a alegria. A prova é que nós tivemos Abraham. Abraham, ele não tinha filhos. E Deus chegou para ele e falou: você vai ter uma descendência tão numerosa como a estrela do céu. E ele tinha quantos filhos? Um filho só. Ismael. Não, Ismael. Sim, ela tem razão. Ismael. É verdade. Tá certo. É verdade. Não estou criticando. Não estamos criticando. Não, é que eu mais ou menos quase que desconsidero aqui. Não. Está sendo gravado numa Rosita, eu não vou poder colocar isso no ar, hein? Cuidado, hein? Por favor. Escutem bem. Ele sim teve Ismael, mas a descendência dele, que ia ser através de Sará, vai vir através de um filho que se chama Yitzhak. E era tão difícil que na realidade Sará, quando falaram que ela ia ter um filho, o que ela fez? Ela riu. Ela riu, e rir vem de tzchok. Tzchok quer dizer rir. E o nome de Yitzhak é riso. Yitzhak, sabe o que quer dizer a palavra Yitzhak? Todo mundo vai dar risada. Yitzhak. Como? O que seria anel moncã? Gozação? Sim. Não foi bem de gozação. Então, é isso que eu quero falar. Ela riu achando duvidoso. E aí vai acontecer. Sim, vai acontecer que Abraham depois vai corrigir ela, mas ela riu de dúvida. E é isso que acontece. É isso que acontece quando Israel decide fazer uma coisa, porque tem só um homem que se chama Yitzhak e ele vai ser sacrificado. Então quem vai sobrar? Não vai sobrar ninguém. E de repente fala: você vai ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Como? Já tem Yitzhak, vai embora. Yitzhak ficou. E hoje nós somos, sim, um povo que conseguiu aguentar tudo que veio até hoje. Todos que nós perseguiram, só fomos perseguidos pelos grandes desse mundo. Só os gregos, os romanos, você vai pensar na Inquisição, os europeus, os alemães. Quem você quer só é gente grande. Hoje, a turma que quer colocar a gente no ar são mais que 2 bilhões de pessoas. Quantos nós somos? Não, somos só 15 milhões de pessoas. Somos 0,2% da população mundial. 0,2% da população mundial. A população mundial beira os 8 bilhões de habitantes. Nós somos no máximo entre 15 e 16 milhões. Agora, se você entrar num táxi e perguntar quantos nós somos,
Eles vão falar, mas você deve ser a maioria do planeta, porque só falam da gente. Só falam da gente, então entraram lá e Bolsonaro, e outro falou, e outro não falou. E se um palestino, ele acaba escorregando numa casca de banana na rua, diretamente tem 10 repórteres, alguém lhe atirou uma coisa, te atiraram uma perna, te machucaram. Não, eu quero banana, uma coisa sem saber. Somos uma coisa que é, tudo bem? Então escutem bem, isso daqui é uma coisa que é importantíssima. Você tem a noção que se acaba sendo uma coisa muito grande e foi prometido. E não só isso, se por exemplo hoje você chegar e falar, olha, nós vamos fazer, Israel vai fazer isso, vai fazer, é risada. Tanto é risada que quando você fala do tamanho de Israel, você vai ver no mapa, você pede para uma pessoa, vai ver no mapa, não dá para escrever Israel no mapa de Israel. Você tem que ter uma flechinha, está escrito na Jordânia, com uma flechinha apontando onde que é Israel. Tão pequeno que é o negócio. Então nós temos aqui uma coisa importante que a gente está falando, eu estou explicando para vocês a existência. Do povo a gente falou das 10 expressões de alegria. Yitzhak, todo mundo vai rir, mas nós estamos aqui. E aí eu vou completar para vocês uma coisa importante, para vocês entenderem bem. Eu acho que vale a pena vocês aproveitarem isso. Esse número 10 expressões de alegria, nós temos 10 palavras criadas no mundo, 10 palavras você criou a Israel e com 10 palavras de alegria você forma a descendência do povo de Israel. E agora, para ter um minhar, eu vou fazer uma coisa para vocês. Qual que são os rabinos mais famosos que vocês conhecem? Qual que você conhece mais famoso? Um nome. Pessoalmente, quer dizer... Não, qualquer um. Um rabino. O rabino diz, qual outro? Não, no mundo, eu quero falar isso também no mundo. O Rabbi Lubavitch, quem mais? Rav Kanievski, já ouviu falar do Rav Kanievski? Lógico. Então imaginem vocês que estamos aqui, e eles estão aqui, e tem o Rav Kanievski, tem o Zichronário Rav, o Abadia Yosef, o Rabbi Lubavitch, tem também o Rabino Dish, inclusive o Rabino David, o Rabino Livre, o Rabino Oren, e tem todos os... Não, falei todos que vocês sabem que existem. E tem 9. Tem 9. Tem 9. E aí eles querem fazer Minhai Arvit, mas eles querem fazer isso. Eles podem rezar a Amidá em voz alta? Não. Não pode. Não pode. Aí de repente, vem 10 pessoas que eles resolvem fazer o Minyan na outra sala, em cima. São 10. E aí esses daqui 9 falam assim, escuta, vem rezar com a gente, um vem. Eles falam, não queremos. Eles podem rezar? Não. Eles podem rezar 10! Eles podem! Esses daqui vão ficar só gigantes! Não podem fazer nada! 10! É o sinal. 10 é o sinal daqui do chá, vocês sabem. 10 é a história do Kiddush, vocês sabem. E da onde que nós aprendemos também esse número 10? Nós aprendemos isso através de um personagem que se chama Abraham. Abraham Avinu, quando ele foi visitado por 3 anjos, ele tinha feito o Brit Milá, e os 3 anjos vieram visitar ele e falaram, daqui a um ano você vai ter um filho que se chama Yitzhak. E eles foram embora. Quando eles foram embora, eles foram para outro lugar. Alguém sabe para onde eles foram? Não. Muito bem, dona Rita. Eles foram porque eles iam destruir, eu vou falar, eles iam destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, tá? Que eram as cidades pervertidas. Já vou falar sobre elas. E aí Deus falou assim: eu vou esconder de Abraham o fato que eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E aí ele falou. Eu só explico para vocês o que é a cidade de Sodoma e Gomorra, para vocês entenderem. A cidade de Sodoma e Gomorra, elas tinham uma lei. É uma lei de alto padrão. Eles queriam que todo mundo que fosse lá, eles não podiam, você não podia aceitar qualquer pessoa. Você não podia, por exemplo, convidar uma visita, porque eles achavam que isso daqui podia baixar o nível da cidade. Então, todo mundo que ia lá tinham que se adaptar de uma maneira perfeita às leis das cidades. Quais leis? Vou explicar. Por exemplo, se chegavam
e te ofereciam uma cama para você dormir, você tinha que encaixar de uma maneira exata na cama. Tinha que ser uma cama feita para... E o que acontecia? Se as pessoas eram um pouquinho maiores que a cama, por exemplo, os pés saíam fora da cama, não podia dormir, não tem problema nenhum. Só que cortava os pés. Cortava os pés, é simples, é uma lei, ela tem uma certa lógica. Olha, você tem que caber na cama. Então, é você que está achando que não tem nada, não tem nada. Sodoma e Gomorra, estou explicando onde que é em Sodoma e Gomorra. E não só isso, sim, em Sodoma e Gomorra, a pessoa ia e era oferecida essa cama, e aí era dada para eles uma cama, eles eram um pouco menores que a cama, então eles estão confortáveis. O que faziam com eles? Esticavam. Você tem que se ajustar a cama, isso é muito curto, então esticavam ela até ela ficar do tamanho da cama, para vocês saberem como é que eram as leis. E nessa lei de Sodoma e Gomorra, só para vocês entenderem bem, vão chegar esses anjos que vão destruir, só que eles estão indo lá, um para destruir as cidades e outro para salvar alguém. Quem que é esse alguém? Esse alguém é Lot, que é o sobrinho de Abraão. E Abraão, ele aprendeu, ele ensinou para Lot, Abraão ensinou para Lot como que se recebe visitas. Então, Lot sabia receber visitas. Sim. E aí, esse é o ponto importante para vocês entenderem bem. Ele recebeu bem as visitas, e aí toda a cidade começou a ficar em torno da casa de Lot. E eles falaram para ele: traz essas pessoas que a gente quer conhecê-las. O que quer dizer traz essas pessoas que a gente quer conhecer? Não queriam matar, não. Eles queriam sim poder aproveitar delas de uma maneira de ter relações. Nada de roubá-las. Não. De ter relações. Acabei de falar. Porque ele falou, eu da minha filha. Nós queremos conhecer. E a palavra de conhecer é uma maneira, é um eufemismo para poder falar em ter relação. E Lot chegou e falou: olha, não façam nada, eu vou dar minhas filhas para vocês. Ele já estava disposto a dar as filhas para proteger as visitas. Nesse momento ele estava falando fora, Lot. Os anjos pegaram Lot, colocaram ele para dentro da casa, e aí todos começaram a bater para tentar entrar, e houve um milagre, e todos ficaram, fala mais alto, dona Rina? Todos ficaram cegos. Todos ficaram cegos, e aí eles não conseguiram, vocês saberem. E todos eles, e aí eles vão permitir fugir. E chegam os anjos e falam: então vai pegar o resto da tua família, porque ele tinha genros que estavam casados com as outras filhas dele. Sim. E todo mundo tem, mas quem vai destruir essa é uma cidade mais moderna? É que nem você chegar em Los Angeles e falar: escuta, vão destruir essa cidade. Mas o que é isso? We have Hollywood, we have everything. What are you saying? Não vai ser destruído nada. Riram. E aí os anjos pegam Lot e a sua mulher e as duas filhas e vão fugir. E eles têm uma ordem que não podem olhar para trás. Quando de repente a mulher de Lot olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Por que ela não podia olhar para trás? Porque quando você está num lugar em que você tem um certo conforto, mas você decide que você vai sair desse lugar, não é mais para você ter um olhar sobre isso que você fez, que era realmente, que ia ser eles, eu explico bem, eles tinham que ter o mesmo destino que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles tiveram uma coisa especial. Você querer ver e ser que nem eles são, uau! Estátua de sal. E só para vocês saberem, hoje o que a gente chama do Mar Morto, em hebraico se chama Yam Amelach, o mar de sal, que era aqui. E daí, quando eles foram salvos, só ficou então Lot e suas duas filhas. As duas filhas acharam que era o fim do mundo, que não tinha mais ninguém, e elas embebedaram o pai. Uma teve uma relação com o pai a primeira noite e a outra a segunda noite, e elas vão engravidar e elas vão dar nascimento a dois povos, um que se chama Amon e outro que se chama Moab. Moab vai ser os moabitas, que vão dar essência a Ruth a Moabiá, e Ruth vai ser a bisavó
de David Amelech e vai dar essência à salvação total que vai ter David e o Mashiach chegar. Aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. A partir desse momento, eu volto para vocês, eu contei tudo isso daqui para explicar que Hashem falou para Abraham: Abraham, eu não vou te esconder que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraham é o rei da bondade. Abraham não gostaria que essas pessoas fossem destruídas. E ele começou a falar assim: Hashem, você teria coragem de matar essas cidades se tivesse também justos? Se tivesse 50 justos nessas cidades, você destruiria? E Hashem falou não. E aí, e esse é o ponto que eu quero que vocês guardem, aí Abraham usou um tino comercial que um Yehudi tem, que é a maneira de negociar. Como que ele negociou com Hashem? Alguém tem uma ideia? Lógico, vai Se tiver mais um, se tiver menos um. E se tiver só 40? Vocês estão enganados. Eu vou então explicar. Deve ser assim. Mas Isso? também- Não, acabou. Já tentou. Primeira tentativa é única. Escutem bem. Claro que todo mundo que negocia fala: não, então eu te dou 40, eu te dou 30. Pois Abraham não fez isso. E eu uso a técnica de Abraham Avinu, falando sério. Todos os Yehudis bons usam a técnica de Abraham Avinu. Ele começou a negociação não falando: e se tiver 40? Ele falou assim: e se faltar 5 para os 50? Por 5? Por 5 você não vai fazer o negócio? Vocês podem usar a técnica. Em vez de você falar 45, fala: 5 só de menos, por 5 você vai perder esse negócio? Vale, impossível na cabeça com quem você está negociando ele não aceitar. Estou explicando para vocês, porque 45 é um número e menos 5 não é nada. E ele começou e Hashem falou: não, por 45 eu também não vou destruir. E aí abriu a negociação e Abraham foi indo até que número? 10. Até o número fantástico de 10. E depois de 10 ele parou. E aí nós entendemos uma coisa genial e fantástica, que esse número 10 não tinha os 10. Esse número 10 representa a Kedushá de uma maneira muito forte. Posso falar umas coisas um pouco a mais? Posso voar um pouquinho? Você está ouvindo? Eu vou dar aula hoje aqui, que ela falou, a Cami falou assim: sempre que vai dar aula, eu vou ter um rabino que não vai vir hoje, eu vou dar no lugar dele a aula, e é uma aula sobre misticismo, sobre Kabbalah. Então vou aproveitar isso e vou dar agora para vocês uma essência, uma pincelada do que eu vou dar hoje. Tá? Pincelada porque tem a ver com o assunto. Saibam vocês que Deus criou o mundo, certo? Qual que é o primeiro versículo da Torá? Alguém sabe? Vocês sabem ele inteiro, dona Ginete? De acordo. Te conhecer? Repete isso, Tuperina. Bereshit. Bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Bereshit, bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Qual a tradução? Meu Deus. No começo. No início. No início, Deus criou o céu e terra. céu e a terra. Todo mundo traduz esse versículo assim. Mas Bereshit, no começo. Bara, criou. Elohim, Deus. E aí? Eita Shamayim. A primeira coisa que ele criou não foi o céu. Foi a palavra Et. Aleph, Taf. A primeira coisa que Deus criou foi o alfabeto. E através das letras sagradas, ele criou o mundo todo. Ele criou o mundo todo com as letras do alfabeto e com mais uma coisa que era imanente dele, de Hashem, que são o que a gente chama as Sefirot. Hoje nós estamos em Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer são, escutem bem, é profundo o que eu vou falar, são quantos dias Sefirat HaOmer? 49.
49 dias. 49. Sim. Mas não é 49. 50. Não, senhora, não, senhora. Aproveitem e se deliciem, porque que eu vou falar agora. Não é 49, é 7 vezes 7. São 7 semanas de 7 dias. Bonito. Em que cada semana é um personagem: Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e Davi. E cada um desses personagens tem uma característica, e cada uma dessas características são melhoradas nesse momento. Então nós temos nesse momento aqui 7 sefirot, 7 grandes características com a qual Deus usou para criar o mundo. Mas o que tem a ver com 10 que eu estou explicando para vocês? Pois saibam vocês que o número de sefirot não é 7. O número de sefirot é 10. 7 é o número máximo que pode ser alcançado aqui na Terra, na natureza. O número 7 é uma coisa interessantíssima. Eu vou pegar um minutinho, para vocês saberem bem o que é, vamos viajar um pouquinho. 7 é o número máximo aqui nessa terra. Tanto é que você tem... Por que a semana tem 7 dias? Só porque está escrito 6 dias e o 7º descansou. Esse é o número 7. E se eu pegar tudo na terra, na natureza, é redondo. Tudo. Sabiam disso? Mas era por isso que ele queria. O canto da Redonda. sogra. Menos o canto da... Mesmo o canto da sogra. Pra vocês saberem bem uma coisa. E se você pegar esse círculo, que é um círculo considerado uma forma perfeita, eu preciso de exatamente... Com 5 copos eu consigo fazer uma coisa perfeita aqui no meio? Não. Eu preciso de 6 copos. Se eu tenho 6 copos, je voudrais que tu vois, Ginette, s'il te plaît. Podem até se levantar. Quando eu tenho 6, é a única maneira de eu ter 6 círculos perfeitos e um exatamente no meio. O número 7 é o máximo dessa natureza. O máximo. Por exemplo, o 8 está acima da natureza. O 8, ele representa muitas vezes, um 8 deitado, representa o quê? O infinito. O infinito se escreve com um 8 deitado, para vocês saberem. Então, o mundo foi feito com 10 sefirot. Mas aqui na Terra nós usamos 7. E tem outras 3. E vocês vão entender uma coisa interessantíssima. Essas outras 3 se chamam Chokhmah, Binah, Vedat. Dat ou Keter, que falam. E isso, para vocês entenderem bem, Chokhmah é inteligência, Binah seria entendimento, e Dat é o conjunto dos dois que faz que tenha realmente uma verdadeira sabedoria. E isto é que deu o nome, ela acabou de falar, ao movimento Chabad. Chabad são as primeiras letras de Chokhmah, Binah e Dat. Sabia disso? Claro, eu não sabia. Então vocês sabem, é daí que vem a palavra, só para vocês saberem. Então, o que eu quero explicar para vocês? Nós temos sim 10 sefirot. Então, nós chegamos, e eu volto agora à história e vou completar depois com uma coisa fantástica. Nós vimos aqui que o número 10 é Kedushá. O mundo se cria com 10 palavras, a mistério se cria com 10 palavras, e um casal se une com as 10 palavras de alegria, que é uma coisa muito importante, e vimos a importância desse número 10, é genial, é genial. Eu vou continuar. Aí, eu dei isso aqui, foi a segunda coisa que eu falei, eu vou falar a terceira coisa para vocês. Pegaram bem as duas primeiras? Qual que era a primeira? Lo bashamayim hi. Às vezes eu posso estar nas nuvens e eu consigo pegar a Torá. 2. Eu tenho 10, 10 e 10, as 10 palavras de alegria, é isso que tem que manter um casal. Ele tem que saber que a primeira coisa quando vai mal é voltar com um sintoma, uma sensação de alegria. Que a alegria, ela produz um hormônio que
que se chama endorfina, que ele permite com que as pessoas se relaxem, elas tenham um bem-estar e elas têm realmente uma sensação de prazer muito grande. Inclusive permite aliviar a dor. Então, segundo ponto, alegria. Terceiro ponto, eu cheguei e falei assim, eu não sei se vou pôr esse filme no ar, porque eu estou falando muita coisa assim, não vou pôr ele no ar. Escutem bem, então vou falar mais livre aí. Eu cheguei e falei assim, você sabe que nesse sétimo dia, o famoso sétimo dia, o Shabat é considerado o quê? Quando a gente canta, por exemplo, Lechadodi, conhece essa música Lechadodi? Como é que é Lechadodi? Lechadodi, Likrat Kala. O que quer dizer Lechadodi? O que quer dizer Lechadodi? Lechadodi, o que quer dizer? Para você, venha amar. Não, Lechadodi é venha, meu querido. Dodi, meu querido. Certo? Sim. Likrat Kala, o que quer dizer Likrat Kala? Frente à noiva. Ao encontro da noiva. O Shabat é chamado Kala. O Shabat é considerado uma Kala, uma noiva. E você sabe que na verdade várias vezes me perguntam para mim, nas aulas que eu dou, fala uma coisa, é permitido fazer isso no Shabat? Por exemplo, eu posso ler jornal no Shabat? Saiba vocês que não é proibido. Não é proibido. A pessoa pode andar na rua e ver uma vitrine. Olha, não é recomendado, mas não seria uma punição para isso, entendeu? Aí eu peguei e expliquei, por que será que o Shabat foi comparado a uma noiva? Deve ter alguma coisa para a gente aprender disso. Porque ela não ia ler jornal nesse dia. Esperem bem, esperem um pouco. Não ela, o problema não é ela é a noiva. E ele? O Shabat é a noiva. Sim. Tá certo? Quem é o noivo? Tem o noivo. E aí eu expliquei. Imagine você, o dia do casamento. Sabe aquele dia que tem na roupa, depois fica lá, depois tem a festa, tem as danças, tem as fotos. E finalmente vai chegar um momento em que o noivo e a noiva estão ou no hotel, ou no quarto, estão a sós. Este é o momento agora, enfim, sós. Hein? Fantástico, não? E aí de repente o noivo, ele chega, fala, darling, e ele pega o jornal e fala, olha o que está acontecendo na Venezuela, você viu? Está acontecendo na Venezuela, você não sabe, o Corinthians está sendo campeão, e olha, não tem outra. Será que o noivo faria isso na noite de núpcias? É certeza que não, é certeza que não. Por isso vocês têm que entender, por isso que o Shabat se chama de Makalá. Você tem que dar atenção total ao Shabat. Claro que você pode ler jornal, claro que você pode ver vitrine, mas você tem que se sentir que nem na frente de uma calá, você tem que aproveitar dela nesse momento como se fosse uma noiva. E isso a gente aprende de um noivo a uma noiva. Um só quer olhar o outro, não vai olhar mais ninguém. Isso que faz você ser um Shomer Shabbat. Você pode fazer qualquer coisa, mas considera ela realmente uma noiva. Isso daqui, na verdade, que eu expliquei as 3 coisas em relação ao noivado do meu filho, para vocês saberem bem. Eu expliquei, gostei muito de falar com vocês. Foi Bravo! Muito bonito. Eu não falei com todo esse tempo, mas vocês tiveram o bônus.